Olá, como vão vocês? Hoje o dia é para um convite especial. Eu estou vindo aqui para te convidar para participar da Semana do Aluguel Sem Estresse. Então vem comigo que eu vou te explicar com calma o que é a Semana do Aluguel Sem Estresse. Você sabe que aqui no Direito no Flow, o nosso foco são os imóveis. A gente está sempre tratando de assuntos, falando sobre questões que estão relacionadas a imóveis. E não foi sempre assim. Quando eu fundei o Direito no Flow, quando eu comecei com a proposta do Direito no Flow, a ideia que eu tinha, né, o propósito que eu procurava desenvolver era o propósito de tornar o direito mais acessível para os meus alunos na faculdade. Então, eu percebia que no curso de Direito, o conhecimento jurídico, a informação, né, do direito, às vezes as pessoas chamam de juridiquês, era passado muitas vezes de uma forma difícil, enrolada, complicada. E eu falei, não está legal isso, vamos comunicar o direito de uma maneira mais simples, de uma maneira mais singela, que todo mundo possa entender, né? Então, quando o Direito no Flow surgiu, a proposta é essa, né? Muita gente que está passando aqui, está me assistindo hoje no ao vivo, ou está assistindo no gravado, depois aqui esse vídeo, pode não entender direito a proposta. Direito no flow. Flow é fluxo, fluir. E direito é direito, que todo mundo conhece, né? A ciência do direito, o estudo do direito, faculdade de direito, enfim. Direito são assuntos do nosso dia a dia, são assuntos que permeiam aí, que estão na nossa vida o tempo todo, e que nos afetam o tempo todo, mesmo quando a gente não está envolvido em alguma questão no Poder Judiciário. Eu insisto muito nisso, porque na condição de advogado, por ser advogado já há muito tempo, são praticamente não, são 20 anos, né? Eu obtive a minha licença para advogar no ano de 2000, então logo eu me formei, e desde antes eu já convivia com a advocacia, já praticava a atividade jurídica, né, como estagiário e em escritórios de advocacia, em empresas, e com o tempo eu fui passando a trabalhar o direito bastante, né, muito, preponderantemente, a partir de um determinado momento da minha carreira, ali pelo 5º ano, já depois de formado, eu comecei a atender empresários assim, de um nível sofisticado. Quando eu falo sofisticado, eram empresários assim exigentes, né, modernos, à frente do seu tempo. Eram empresários que atuavam no segmento de tecnologia da informação, que já naquela época, e ainda naquela época, na verdade, né, já era um assunto assim muito inovador. E eu era solicitado, portanto, a lidar com o direito de uma forma muito inovadora, muito desafiadora para resolver problemas do dia a dia. Mas eu ficava intrigado, né, com aquilo que eu digo, a minha própria vida, a minha atividade profissional. E eu queria mais, né? Eu via aqueles empresários, né, aqueles empreendedores, empreendendo, fazendo dinheiro a partir do seu próprio trabalho e da organização do trabalho de outras pessoas em conjunto com outros fatores de produção, e aquilo chamava muito a minha atenção. E eu comecei a aprender nessa convivência, né, trabalhando na condição de advogado, e lidando ali com o dia a dia de empresários e de muitos colaboradores, né, na empresa. Nessa oportunidade, a gente tinha aí aproximadamente 400 colaboradores. Era uma empresa de média para grande, né, com atuação em todo o Brasil, no exterior. E eu comecei a empreender eu mesmo. Eu já empreendia antes e comecei a empreender depois também. Depois que eu digo assim, depois dessa experiência, ali entre 2005 e 2012, foi o período em que eu intensamente vivi essa realidade, advogando na área empresarial, envolvido com tecnologia da informação, direito empresarial, direito do trabalho, direito do consumidor, direito civil, contratos, negociações. Então, assim, eu gerenciava o trabalho de outros escritórios de advocacia, atendendo essa empresa, né, porque eram muitas questões, muitos processos, muitas especialidades, então você tinha que contratar outros escritórios, gerenciar equipes, e essa experiência foi muito rica para mim, foi muito boa, mas eu queria mais. Eu não queria viver do mundo corporativo, única e exclusivamente. Eu não me contentava com uma remuneração
mensal, qualquer que fosse, né, e era muito boa, com bônus, com premiações. Eu, financeiramente, sinceramente, não tinha do que reclamar. Mas eu queria mais. Eu queria mais autonomia, mais independência, eu queria mais resultados. E o único caminho para eu obter mais resultados era o caminho do empreendedorismo. Então, eu continuei empreendendo e intensifiquei a minha atividade empreendedora. E fui caminhando para o lado imobiliário. Então, voltando ali a 2018, quando eu fundei aqui o Direito no Flow, eu fundei com essa proposta, esse propósito de ensinar as pessoas, né, de compartilhar com as pessoas essa experiência toda que eu tenho no trato do direito em questões do dia a dia, questões da vida. E não são só questões empresariais, tá? Eu sempre apliquei muito o direito na minha própria vida, resolvendo os meus problemas, as minhas questões, os meus assuntos, e resolvendo os problemas dos meus clientes. Praticamente todos os meus clientes empresariais recorriam aos meus serviços, aos serviços do meu escritório, para resolver questões do seu dia a dia, questões de direito de família, questões relacionadas a contratos, a aquisição de imóveis, a realização de outros negócios. Então, assim, isso sempre foi muito bom para mim no que diz respeito a me dar bastante experiência. Bom, comecei, então, ali em 2018, com Direito no Flow, e o que aconteceu? Eu percebi que a proposta estava muito aberta. Não que não seja possível tratar o direito dessa forma aberta, procurando alcançar todas as pessoas e comunicar essa mensagem sobre como você pode usar o direito para poupar tempo, dinheiro e desgaste. No final das contas, muito resumidamente, é essa pegada, é essa proposta, é isso que você faz. Quando você usa o direito de forma inteligente, de forma bem colocada, e esse é o porquê de você aprender a usar o direito de forma bem colocada, de forma inteligente, você poupa, você economiza tempo, dinheiro e desgaste. Dona Luzia, Lucas, sejam bem-vindos. Jorge, como é que você está? Então, quem é que não quer, né? Sinceramente, faz uma análise aí de você com você mesmo, e se você pudesse, se você tivesse meios de poupar tempo, de poupar dinheiro e de evitar desgaste, você não faria isso? Eu sempre faço isso, sempre. Eu analiso as situações e vejo se o que eu tenho a ganhar é maior daquilo que eu tenho a perder. Eu analiso sempre o tempo envolvido, o desgaste envolvido e o custo envolvido para realizar qualquer coisa que eu vá realizar. É isso que o direito me permite, é essa vantagem competitiva que o direito me dá. Então, logo depois que iniciamos, ali, né, no decorrer de 2019, a proposta foi seguindo para startups. Né? Startups são empresas recém-criadas, com o propósito de serem, né? Elas precisam atender a esses requisitos: inovadoras, a solução que elas propõem precisa ser uma solução recorrente e elas precisam ter a possibilidade de escalar os seus resultados, né? Escalabilidade. São 3 requisitos que uma startup, para ser considerada como tal, precisa atender. Então, a atividade do Direito no Flow ficou mais voltada, no decorrer de 2019, para as startups. Se vocês acompanharem lá o nosso perfil, o nosso feed, nas redes sociais, vocês vão verificar que eu participei e participo até hoje, porque isso continua sendo algo da minha realidade. Eu não deixei de advogar, de militar nessas áreas, com startups, com empresas inovadoras. Mas eu falei, olha, eu tenho que encontrar uma forma de ser mais útil para a sociedade, mais útil para as pessoas, mais útil para a pessoa comum, assim como eu, que quer, de alguma forma, otimizar a sua vida, criar um caminho, criar meios de se tornar independente do ponto de vista financeiro com os recursos que tenha ali em mãos. Então, é nesse sentido que nós começamos a encaminhar o direito no Flow, e o que se chamava regras do jogo, que era um treinamento mais abrangente na área jurídica para empreendedores, se transformou no regras do jogo imobiliário, que é um treinamento na área
de empreendedorismo e direito voltado para aqueles que realizam negócios com imóveis, mais especificamente para aqueles que querem realizar negócios imobiliários de fluxo de caixa. E eu tenho dito aqui, tenho falado, tenho explicado qual é a diferença entre negócios de fluxo de caixa e negócios de ganho de capital. Então, negócio de fluxo de caixa é um negócio que você constrói, monta, cria, organiza, administra, toca ele e ele vai render resultados para você todos os meses, né? Ou toda semana, ou todo semestre, ou a cada 2 meses, depende do tipo de contrato que você adota, do tipo de negócio que você tem, mas normalmente o negócio imobiliário de fluxo de caixa, se for no modelo de locação mais próximo do tradicional, que é o que a maioria das pessoas fazem, ele vai te render rendimentos mensais recorrentes, repetitivos, portanto, todos os meses, beleza? E o negócio imobiliário de ganho de capital é aquele que você realiza, você se dedica àquele negócio, você investe uma determinada quantia em dinheiro para comprar um imóvel normalmente e revender aquele imóvel com um resultado positivo, tendo algum lucro ali naquela operação. Esse lucro é que é chamado de ganho de capital. Essa expressão ganho de capital vem muito do direito tributário. Tá? No direito tributário existe o imposto de renda sobre ganho de capital. O imposto de renda sobre ganho de capital é aquela diferença positiva, né? Na verdade, o ganho de capital é a diferença positiva entre o custo de aquisição de um imóvel e o valor de venda daquele imóvel. Então, se você comprou um imóvel por 100 mil e vendeu por 150 mil, o teu ganho de capital é de 50 mil reais. Sobre esses 50 mil reais, de uma maneira geral, incide uma tributação do imposto de renda sobre ganho de capital de 15%. Em linhas gerais. Então, o negócio de ganho de capital é esse, de comprar para revender um imóvel, e o negócio de fluxo de caixa é o que gera fluxo, lembra sempre de um curso d'água, de um rio, de uma correnteza, tá? Que traz dinheiro para você de forma recorrente. Então, vamos lá. Esses negócios imobiliários, eles têm alguma semelhança com a estrutura da startup. Tá? Nada impede que um negócio imobiliário ele funcione no modelo de startup. E aí, além dessas 3 características da startup, né, inovação, recorrência e escalabilidade, essa última característica, né, a escalabilidade, qualquer negócio pode ser escalável, qualquer negócio pode crescer, né, assim, crescer mais nas suas receitas do que cresce nas suas despesas, proporcionalmente, né? Então, você tem aqui, né, nessa minha mão aqui do relógio, a receita crescendo e a despesa crescendo num ritmo que não é o mesmo. Então, isso é que é escalabilidade, permite você crescer muito rápido. Qualquer negócio pode ser escalável, mas os negócios chamados de startup, justamente por contarem com a inovação, eles permitem um crescimento, através dessa escalabilidade, muito rápido, muito acelerado. Facebook, Google, Uber, Airbnb, todas essas empresas, todos esses negócios, né, considerados inovadores, foram startups um dia e continuam, né? A gente continua tendo startups aí, uma atrás da outra, todos os dias, né? É a criatividade posta a serviço da sociedade para criar soluções. Então, eu procurei começar a traçar um paralelo entre o universo das startups e os negócios imobiliários. Então, a recorrência a gente já tem nos negócios de fluxo de caixa, nos negócios imobiliários de fluxo de caixa. Então, procurando depurar mais, criar um ajuste mais fino para a proposta de contribuição do direito no flow com a sociedade, com as pessoas, com você que tá me assistindo, eu falei, não, vou focar nos negócios imobiliários, vou focar nos negócios imobiliários com fluxo de caixa e vou apresentar, vou compartilhar com as pessoas o método que eu adoto com os meus imóveis, já há muito tempo empreendendo na área imobiliária, e que eu
me aproximei desse método, comecei a construir esse método logo após ali 2012, né? Eu digo logo após 2012 porque foi em 2012 que eu me desvinculei daquela estrutura de advocacia empresarial corporativa, onde eu era ali diretor jurídico, e trabalhava quase que o tempo todo. Então, eu me desvinculei e mergulhei de cabeça. Eu já investia na área imobiliária, e aí, de repente, eu mergulhei de cabeça nesses assuntos, né, nesses investimentos imobiliários, a partir desse momento, a partir de 2012. Deixa eu só ver um comentário aqui. Beleza. Então, seja bem-vinda, Fernanda. Eu mergulhei de cabeça e comecei a estudar muito esses assuntos. Então, nesse período ali, em 2012, o que aconteceu? Eu passei a trabalhar muito com leilão de imóveis, a ponto de eu criar um site para apresentar todas as ofertas de leilão de imóveis no estado do Rio de Janeiro, e fiz isso durante 3 a 4 anos aproximadamente. Foi de 2012 até 2015, 2016. O nome do site era o mesmo nome do meu escritório de advocacia, Rodrigo Benício. Se você clicar, né, digitar aí rodrigobenício.com.br, vai acessar uma página ali com o meu currículo, com a minha formação profissional, mas na oportunidade esse site era um site que ele ofertava imóveis em leilão. Eu assessorei, na oportunidade, muitos clientes na aquisição de imóveis em leilão, e ao assessorar esses clientes, eu conheci a indústria do leilão do início ao fim. Né? Quando eu falo que eu conheci a indústria, não só do leilão, a indústria imobiliária do início ao fim. Foi outra oportunidade que eu tive na minha vida que foi muito rica, né? Foi muito promissora, porque naquele momento, eu trabalhava representando clientes, adquirindo imóveis em leilão, e esses clientes eles faziam duas coisas. Ou eles reformavam e alugavam os imóveis, ou eles reformavam e revendiam os imóveis. E, nessa oportunidade, eu criei uma empresa de construção civil. Eu comecei a atuar profissionalmente na construção civil. Eu já construía desde 2003, 2004, para mim mesmo. A partir de 2012, eu comecei a construir profissionalmente, comecei a construir como empresário, como construtor. E aprendi ali, então, mais ainda sobre construção civil e sobre todas as etapas do empreendedorismo imobiliário. Né? Então, eu comprava o imóvel, ou comprava o terreno, né, imóvel que eu digo, apartamento ou casa em leilão, ou comprava numa operação de compra e venda, representando clientes meus, reformava por meio da construtora. Quando era terreno, nós comprávamos o terreno, realizávamos o projeto, aprovávamos o projeto e construíamos, depois a gente vendia ou alugava. Eu, particularmente, nunca, uma vez só, vendi unidade imobiliária minha. Eu sou do fluxo de caixa. Tá? Toda a minha pegada, toda a minha trajetória como empreendedor imobiliário, individualmente considerada, é focada em geração de fluxo de caixa. Tá? Para mim, só faz sentido você vender um imóvel que te rende mais do que a renda fixa e do que a renda variável, que a poupança, se você em algum momento perceber que aquele imóvel está rendendo menos ou está rendendo pouco, ou que tem algum outro que você pode adquirir pelo mesmo valor que aquele vai te dar, se você vender ele, e que vai render mais para você. Aí faz sentido você trocar. Agora, do contrário, não. Por que eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em renda fixa e renda variável, que é um sobe e desce, um sobe e desce, um sobe e desce, me exige um acompanhamento muito intenso e está sujeito a uma série de ingerências. Mas essa é a opinião do Rodrigo. Eu faço isso com o meu dinheiro, eu faço isso com o meu patrimônio. Você não está obrigado a fazer isso com o teu patrimônio. Mas eu compartilho essas informações aqui com você para que você tenha a oportunidade de fazer a mesma coisa. Então, focamos a proposta do Direito no Flow, a proposta de entrega de conteúdo do Direito no Flow, nos imóveis. Nos imóveis, nos investimentos em imóveis, com o propósito de gerar, com o objetivo de gerar fluxo de caixa, receita, rendimentos, pagamento de aluguel para você todos os meses.
beleza? E isso deve ser feito de forma inovadora, porque se você pegar um imóvel e alugar ele tradicionalmente, um imóvel de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, ou um imóvel de quarto, sala, cozinha e banheiro, ou uma casa com 3 quartos, enfim, qualquer imóvel alugado tradicionalmente, ele vai te pagar o valor de mercado. O que é o valor de mercado? O valor de mercado é o valor que, em média, um imóvel não mobiliado, naquele padrão, naquela rua, naquele determinado endereço, faz. Então, vamos lá, R$ 1.000, um imóvel com 2 quartos num determinado bairro na sua cidade. Tá? Se você for alugar um imóvel num estado de conservação regular, com 2 quartos, naquele determinado endereço ali, naquela determinada região, cujo valor de mercado é mais ou menos R$ 1.000, é isso o que você vai receber. E, de uma maneira geral, não é sempre, mas de uma maneira geral, o valor médio pago pelas locações tradicionais, ele está ali entre 0,3% e 0,5% do valor de compra e venda do imóvel. Então, nos dias de hoje, é um rendimento melhor do que a poupança. Mas há alguns anos, não era melhor do que a poupança, empatava ali com a poupança. E aí é que entra o método 2 em 12. Boa tarde, comandante. Seja muito bem-vindo. E aí é que entra o método 2 em 12. Por que nesse momento é que entra o método 2 em 12? O 2 em 12 é justamente a inovação nos investimentos imobiliários. O 2 em 12, ele se sustenta em dois pilares, tá? O primeiro pilar é o pilar do empreendedorismo. Você tem que estar preparado para empreender de forma correta, de forma otimizada. Você tem que estar preparado emocionalmente, mentalmente. Empreendedorismo é e não é para qualquer um. É para qualquer um porque qualquer um pode se preparar para empreender. Mas você, em razão das várias experiências que você vai vivendo, empreendendo, você tem que aproveitar todas essas experiências para se desenvolver, para fortalecer a tua estrutura emocional, para treinar o teu intelecto, para se envolver, né, praticar atividades que vão exigir da sua criatividade a criação de soluções para resolver problemas do dia a dia e otimizar os seus resultados. Por isso que empreender não é para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo que não é para qualquer um, se você se compromete em se desafiar a empreender, o início é difícil, mas depois vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Na verdade, não é que vai ficando mais fácil, você vai ficando melhor, 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 melhor. Cara, então, empreender, jogador, eu chamo você que está aqui comigo, né, seja mulher, seja homem, de jogadora, de jogador, porque a vida e o empreendedorismo é um grande jogo, mas um jogo do bem, um jogo bom, um jogo que te faz melhor. Então, vamos empreender, gente, vamos partir para o empreendedorismo e parte para o empreendedorismo imobiliário. Existem 4 categorias de ativos, também tenho dito isso aqui, e eu repito algumas coisas muitas vezes em várias lives para fixar na mente de vocês. A live ela tem esse propósito, vir aqui, bater um papo, trocar uma ideia, né, num intervalozinho de tempo que você tem, eu te dou uma informação, aí depois você assiste um vídeo outro dia, pega essa informação de novo, vai juntando os pedaços e aquilo vai formando a tua consciência, vai expandindo a tua consciência para o universo do empreendedorismo, para as possibilidades que a vida coloca à tua frente. Então, no empreendedorismo imobiliário, né, são 4 as categorias de ativos, né, de bens nos quais você pode investir, atividades por meio das quais você pode empreender e colocar o teu tempo e o teu dinheiro aplicados naquelas atividades. Os ativos são empresas, né, de uma maneira geral, imóveis, commodities, né, o maior exemplo de commodity é ouro, prata, itens agrícolas, né, o agronegócio está cheio de commodities, né, e os ativos financeiros, que são os investimentos em papéis, ações na Bolsa, títulos do Tesouro Nacional,
fundos de investimentos imobiliários. Então, esses três, tá? O primeiro, né, empresas, e os dois últimos, né, as commodities e os papéis, os ativos financeiros, são aqueles sobre os quais você tem menos controle. Por quê? Porque eles estão sujeitos a uma série de variáveis que você não controla. A economia, a política, a saúde, as intempéries. Se tiver uma quebra de safra, né, a gente está falando do agronegócio, o preço dos itens, das commodities do agronegócio pode subir ou pode descer. Já no mercado imobiliário, o mercado imobiliário, tradicionalmente, é um mercado mais conservador, é um mercado menos sujeito a variações. E menos ainda se você investe para fluxo de caixa. Se você investe para ganho de capital, aí você pode ser um pouquinho mais impactado pelas oscilações. Ainda assim, menos do que nas outras três categorias de ativos. Agora, se você investe para fluxo de caixa numa determinada região, numa determinada área, que você conhece, que você domina, que você está próximo aos teus bens imóveis ali, ou ao teu bem imóvel, cara, jogador, jogadora, você está com tudo na mão. É só você se manter positivo, se manter firme ali no teu propósito e investir gradativamente conforme o seu nível de educação, de maturidade para investir. Não existem investimentos ruins. Existem investidores mal educados no sentido de mal preparados, não preparados suficientemente. Então, e complemento isso dizendo que, se você pensar assim, Rodrigo, eu ainda não tenho dinheiro, eu não tenho imóvel, eu tenho muita vontade de participar disso, de fazer essas coisas, de começar a construir o meu futuro a partir disso, construir o meu presente, né? Porque você já sabe disso, eu acho que isso tem sido falado aí muito intensamente, está todo mundo já se dando conta dessas coisas, está todo mundo já percebendo as mudanças no mundo, a gente não precisa mais explicar tanto o porquê, mesmo que você não saiba o porquê, você sabe que isso já está acontecendo, você sabe que o mundo está bem diferente, vai continuar mudando muito rápido, e previdência é uma coisa que é do velho tempo, né? É do antigo mundo, é do antigo regime, a gente mudou de página, então não dá mais para contar com a previdência para sobreviver, quando você eventualmente vier a precisar dela, como se precisava no passado, né? Você chega ali numa determinada idade e conta com a aposentadoria para sobreviver. Não dá para contar mais com isso. Então, não espere chegar o momento em que você não vai poder contar com a previdência para passar dificuldade e passar fome, não poder pagar pelos medicamentos que você eventualmente precisar, ou, melhor ainda, que você não precise de medicamentos, mas que você possa consumir suplementos, praticar atividade física, ter boa qualidade de vida, investir em conhecimento. São essas coisas, qualidade de vida, boa nutrição, educação, conhecimento, que vão te assegurar um caminho promissor, um futuro, um propósito coletivo, em conjunto com as demais pessoas, em sociedade, gerando desenvolvimento de forma coletiva. Então, se você não tem recursos, como é que você começa? Você começa investindo em conhecimento. Porque você investindo em conhecimento, o conhecimento é um intangível, é valor que as pessoas querem, porque o conhecimento ele é transformador. O conhecimento ele transforma as realidades e pega essas realidades e gera riqueza. Conhecimento se utiliza da informação para gerar mais conhecimento, e esse conhecimento gerado, quando ele é transformado em resultado prático na vida das pessoas, quando ele é entregue na forma de utilidade, na forma de coisas que fazem bem para as pessoas, sejam bens ou serviços, paga-se por isso. E se você tiver conhecimento, você vai ser pago por isso. Então, você vai estar plantando para colher rendimentos a partir do seu conhecimento aplicado para gerar resultado. E vai estar convivendo com pessoas
que estão em outros momentos da vida ou que estão no mesmo momento que você. Isso vai construir uma rede de relacionamentos. Essa rede de relacionamentos, ela vai te permitir, ela vai abrir para você oportunidades de negócios. São portais, verdadeiros portais de oportunidades que são abertos para você porque você tem conhecimento. E olha, não basta o conhecimento. Nesse mundo dos negócios, nesse mundo do business, você deve ser uma pessoa confiável, confiável de verdade. Não é confiável para inglês ver, não é confiável da boca para fora. É alguém que respeita os outros, que não passa a perna nos outros, que não leva vantagem, que não toma dinheiro do outro, que respeita as regras do jogo. Isso é regra de ouro no mundo dos negócios. E você deve fazer isso se você quiser ser bem-sucedido. Ter conhecimento e ter um proceder probo, justo, correto, honesto. Isso vai te colocar em posições muito promissoras no decorrer da sua vida. E aí, com o tempo, em poucos anos, às vezes em poucos meses, né? Isso já aconteceu na minha vida em algumas oportunidades, em poucos meses. Você sai de uma situação em que você não tinha nada e passa a uma situação em que você é sócio de um determinado empreendimento, ingressando com um pouco de capital e muito do conhecimento que você tem, para transformar aquela realidade em algo de bom, em algo de promissor, em algo que vai gerar recursos para aquele coletivo a que você pertence. Então, concluindo esse nosso papo aqui, né, e hoje eu falei muito para quem, né, ainda não tem um imóvel, mas se você já tem um imóvel, complementando aqui, porque o convite hoje é geral, o seu imóvel, dependendo de como você o modele, se você o modelar, e o que é modelar? Modelar é preparar esse imóvel para ele render rendimentos para você no mercado de uma forma diferente da tradicional. Eu sempre falo em dois modelos, co-living e compactos. Ainda tem o Airbnb. Então, são 3 modelos dos mais conhecidos, né? E tudo isso é uma parte do que o direito no Flow te entrega aqui. Tá? E o 2 em 12 é você dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis em 12 meses. Eu falo dobrar, eu já muito mais do que dobrei, eu provo isso. Eu já quintupliquei, quadrupliquei, tripliquei meus rendimentos com o mesmo imóvel, só modelando ele e aplicando direito, porque eu falei que são 2 pilares, né? Um é a modelagem empreendedora, o outro é o direito aplicado como ferramenta de gestão para você fluir, para você criar uma pista de alta velocidade, para você não ter interrupção no teu fluxo de rendimentos. Compara sempre com um curso d'água. Já brincou na praia, na areia da praia, né? Estou falando aqui com o Brasil todo, então tem pessoas que eventualmente nunca foram à praia, mas enfim, você está lá na lagoa, no rio, num curso d'água. Quando eu era criança, eu ia muito à praia, meu pai, ele é natural do Nordeste, de Fortaleza, então eu tenho na minha memória afetiva a lembrança das minhas férias, né, no Ceará, quando eu era criança, e eu brincava muito na praia. E era muito gostoso, né, a maré vem, joga aquela água, aí você faz os castelos, faz os canais ali, a água vinha e entrava ali naqueles pequenos cursos d'água que eu criava. Quando você coloca areia na frente do curso d'água, o curso d'água é interrompido. Essa areia que interrompe o curso d'água é o ruído nas suas relações, né? Quando você está falando no celular e o sinal está oscilando, o que acontece? Você pergunta, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tô aqui, tá me ouvindo? Você não faz isso? É a mesma coisa na relação que você tem com o teu inquilino. Se você tem um bom contrato, contrato com as cláusulas certas, que você sabe como funciona. Cláusula certa não é só aquela que está de acordo com o direito. Tem cláusula que está de acordo com o direito que é toda dura, toda difícil de andar. Já viu motor de carro sem óleo que arrasta a engrenagem uma com a outra e ele, em algum momento, vai fundir aquele motor? É a mesma coisa de um contrato que é legal, mas que não é fluido, que não funciona bem, que não anda bem. Tá? Então, o direito é um lubrificante para as tuas relações jurídicas, né? Ele é um lubrificante para os seus negócios, para as suas atividades empresariais, para fazer você voar, para fazer você ganhar muito mais em qualidade, quantidade e velocidade nos seus empreendimentos.
Então, gente, em algumas oportunidades no decorrer do ano, aqui no Direito no Flow, eu organizo e realizo eventos online e gratuitos para levar essa informação de forma mais consolidada para você, para levar essa informação de uma maneira mais precisa, mais objetiva para você. E a gente está prestes a realizar um evento desses agora, logo depois do feriado do dia 7 de setembro, a partir do dia 8 de setembro. Então, dia 8 de setembro vai ser o primeiro dia desse nosso evento, que é a Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12. Na Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12, você vai ter uma chuva de conhecimento nessa área de empreendedorismo e imóveis e direito, para conseguir tudo isso que eu estou te falando aqui, que é possível conseguir, seja você proprietário de imóveis ou não. Se você ainda não é proprietário, você vai ter o conhecimento necessário para se tornar, em algum momento da tua trajetória, um proprietário, em menos tempo do que você imagina. Se você já é um proprietário de imóveis, você vai aprender a trabalhar com o seu imóvel, com os seus imóveis de uma maneira melhor. E se você administra imóveis de terceiros, se você já é um profissional da área, você vai se sofisticar, você vai se especializar, vai aprender a otimizar as suas relações. Então, é esse convite que eu estou fazendo para você. O evento ele não é aberto, ele não é como essa live aqui que eu estou fazendo para todos. Ele é um evento realizado de forma privativa para aqueles que estão inscritos e recebem o link da transmissão. Tem um link no dia em que as aulas vão ser apresentadas. São 3 aulas no decorrer da semana, que tem início a partir do dia 8 de setembro, logo depois do feriado. E entre as aulas, você vai ter a possibilidade de participar de lives, onde eu vou reforçar o conteúdo das aulas. Além das aulas e das lives, você vai poder participar de uma comunidade secreta, a comunidade 2 em 12, é uma comunidade do Facebook. Você precisa pedir para poder ingressar. Pedir é só se submeter, né, à inscrição, sem custo, tá? É gratuito. E lá dentro da comunidade vão ser realizadas atividades práticas para você reforçar o seu conhecimento adquirido nas aulas e nas lives que vão ser dadas a esse respeito. A partir do dia 24, segunda-feira, nós vamos ter já 2 lives diárias durante essas semanas que antecedem a Semana do Aluguel Sem Estresse, que são as semanas de aquecimento, são as semanas anteriores à Semana do Aluguel Sem Estresse. Gente, tudo isso gratuito, tudo isso online, para te preparar para esse admirável mundo novo, para você empreender, para você se desenvolver. Não perde essa oportunidade. Vem comigo. Você que já está comigo aqui há algum tempo, que já me conhece, sabe que eu não dou tiro na água, sabe que eu não prometo e deixo de cumprir. Então, vem comigo, que você não vai se arrepender e vai construir, a partir disso, um novo futuro para você, uma nova realidade para você. No dia 8 de setembro começa a Semana do Aluguel Sem Estresse, mas se inscreva pelo link aluguel sem estresse, tudo junto, .adv.br. Show? Grande abraço, a gente se vê já já.